Presente. 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 Nós pedimos desculpa que ainda estão organizando a parte técnica. Nós vamos fazendo a sessão e os meninos vão ficar trabalhando. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, no dia 14 do mês de setembro do ano de 2015. Solicito que o secretário da mesa, vereador Iturival Nascimento Júnior, faça a leitura do Salmo e oração do Pai Nosso. Convocando ao culto vespertino. Cântico de Romagem. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe, ó Senhor, Criador do céu e da terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai das nossas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Você colocou a cadeira quebrada para mim? Não dou com você não. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Celso. Presidenta, cumprimentar Vossa Excelência, os vereadores, a imprensa, o público que aqui se faz presente, internautas, para poder justificar a ausência dos vereadores presidente desta casa, Irã Mendonça, vereador Idelcio Mendes, vereador Eleci Perpétuo Casa Grande, e até então também o vereador Luiz Encanador, pois os mesmos se dirigiu à capital hoje para poder tratar de assuntos políticos relacionados às questões partidárias, respectivamente, de cada integrante que dirigiu até lá, para que ficasse justificada a ausência dos mesmos. Obrigado. Está justificado, nós vamos anotar. Pela O ordem. pessoal da técnica ainda pede que vocês façam login nos tablet para vocês conseguirem estar com o microfone à disposição. Pela ordem, vereador Manuel. Presidente, pedi pela ordem somente para justificar a ausência da vereadora Maria, que faz um trabalho hoje, juntamente com o doutor Danilo, delegado da 8ª Delegacia Regional de Polícia, em conscientização ao não uso de entorpecentes na comunidade de São Vicente, e ela teve que falhar, justificar só essa falta. Obrigada. Expediente. Solicito que o senhor secretário faça a leitura dos projetos a seguir. Projeto de alteração do PPA 66/2015. Projeto de alteração do PPA. Dispõe sobre a alteração do plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Faça saber que a Câmara pode ver decreto de associação da seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a Lei 6.308, que institui o plano plurianual do quadriênio 2014-2017 e posterior alterações em cumprimento ao disposto do artigo 165 da Constituição Federal para o período 2016-2017, na forma dos anexos que acompanham esta lei. Artigo 2º. As codificações de programas e ações desse plano serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que o modificam. Artigo 3º. As prioridades e metas para os anos 2016 e 2017, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, estarão contidas na programação orçamentária da Lei da LOA. Artigo 4º. A exclusão ou alteração de programas com ação dessa lei ou inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projetos de lei específico, observando o disposto no artigo 6º dessa lei.
Parágrafo único. O projeto conterá no mínimo, na hipótese da inclusão de programa demonstrativo, o programa para cuidar para cada indicador do índice alcançando ao término do exercício anterior comparado com o índice final proposto. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a alteração dos indicadores de programas. 2. Incluir, excluir e alterar outras ações, respectivamente, exclusivamente nos planos que tais modificações não envolvam recurso do orçamento do município. Artigo 7. Essa lei está em vigor na data de sua publicação no Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Estado de Goiás, aos 28 dias do mês de agosto de 2015. Juraci Martins de Oliveira. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto alteração LDO número 67 de 2015. Dispõe sobre a alteração da Lei número 6.553, de 1º de julho de 2015, da Lei de Diretriz Orçamentária LDO para o exercício de 2016. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos de metas fiscais e de riscos da Lei 6.553, de 1º de julho de 2015, e da LDO para o exercício de 2016, com relação aos anexos e valores para o exercício de 2016. Em cumprimento ao disposto do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 2º. Para o exercício de 2016, ficam alterados os anexos pelos quais acompanham esta lei. Artigo 3º. Os demais artigos da Lei 6.553, de 1º de julho de 2015, permanecem inalterados. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Pela ordem. Pela ordem, a vereadora Lucielena Batista. Senhor presidente da Casa, quero primeiramente cumprimentar o povo presente e, nesse momento, eu quero parabenizar o Independente de Rio Verde, que nesse final de semana começamos o campeonato goiano e as crianças fizeram bonito em Goiânia. Olha, foi uma derrota, só 2 empates e 1 vitória. E quero também reconhecer o esforço dos pais para levar essas crianças para participar do campeonato goiano. E quero mais uma vez reafirmar que eu entendo que o poder público tem que participar e ajudar no campeonato goiano para que essas crianças possam participar, né? Esporte é vida. Então eu entendo que a administração não pode investir em esporte profissional, mas o esporte da criança e do adolescente, isso sim é obrigação da administração pública. Obrigado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto LOA 68/2015. Estima a receita e fixa as despesas do município de 2016 para o exercício de 2016 do município de Rio Verde. Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, aprova e o prefeito sanciona. Capítulo 1º, das sanções comuns. Artigo 1º. Essa lei orçamentária estima as receitas e fixam as despesas do município, bem como os seus fundos, superintendências, autarquia para o exercício de 2016, no valor de R$ 613.182.216,53, envolvendo os recursos de todas as fontes de recursos, compreendendo 1. Orçamento fiscal, 2. Orçamento de Seguridade Social. Capítulo 2º. Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Artigo 2º. O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados em seu menor nível por meio de elementos da despesa detalhados em anexo que acompanham esse projeto de lei. Artigo 4º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo desdobrado por gestão, sendo os valores consolidados
receita estimada e as despesas fixadas em valores iguais a 613.182.216,53. Parágrafo único. Inclui-se no total referido deste artigo os recursos próprios dos fundos de fundações, autarquia do Poder Executivo, conforme anexo 2 da Receita por Gestão. Gabinete Prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela ordem, vereadora Lucilena Batista. Presidente, no momento eu quero me inscrever para assuntos parlamentares e peço a palavra. Está inscrito em assuntos parlamentares e a palavra está com a senhora. Senhor presidente, eu estou nesse momento enviando à mesa Nesse momento, eu estou encaminhando a mesa diretiva para que possa fazer a leitura. Nós estamos encaminhando o parecer e os encaminhamentos sobre o estudo que nós fizemos sobre a subdelegação da Saneago, para que os demais pares da casa tomem conhecimento. Como nós não sabemos como é o processo que deve ser feito, então estou encaminhando para que possa, em primeiro momento, fazer a leitura para que nós possamos, após, apresentar os requerimentos. Por favor. Solicita ao secretário que faça a leitura do relatório encaminhado pela vereadora. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Celso. Ainda em tempo, só para estar me inscrevendo em assuntos parlamentares. Estará inscrito. Pela ordem. Pela ordem, vereador Antônio. Vai devolver os requerimentos agora ou depois da leitura ainda continua? 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 Relatório e parecer da subdelegação da Saneago. A Câmara Municipal de Rio Verde realizou uma audiência com a Situeg, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas do Estado de Goiás e representante da Odebrecht Ambiental em 30 de junho de 2015 para discutir sobre o contrato de subdelegação do saneamento básico para a Saneago, subdelegação mediante a inúmeras reclamações dos usuários pelas péssimas condições das prestações de serviço. Passaremos à análise dos pontos discutidos na reunião. Número 1. Prazo para cumprimento. Conforme o contrato de subdelegação, resta somente 4 anos para a empresa honrar a universalização do serviço de esgoto em Rio Verde. Neste sentido, não há o que a empresa questionar quanto a não fazer os investimentos, pois a condição básica é de que a cidade esteja com pelo menos 90% de investimento do serviço de água. Porém, Rio Verde já conta hoje com 98% do sistema de serviço de água. A discussão neste ponto é quanto à demora ao início das obras, pois são obras de grande porte na área urbana, com grande transtorno de natureza lenta, e se observarmos poderemos deduzir que 4 anos é muito pouco para atender a demanda estimada. Não há um plano de trabalho para a execução das obras das redes de esgotos, em especial
AET da Laje para interligar as regiões norte e outras. Número 2, reajuste nas tarifas de esgoto. O reajuste da conta da água estimada é de 32%, parcelado e elevará a conta de esgoto, que isso sairá dos atuais 93% para 100% do valor da água. Ou seja, são 2 aumentos de uma vez só, e a questão que antes do contrato firmado com a Odebrecht, a Saneago cobrava 80% da taxa de esgoto, aumentando o lucro da subdelegada Odebrecht. A Odebrecht usa de alta tecnologia em suas atividades, inclusive utilizando de recadastramento em todos os imóveis de Rio Verde, via GPS. O cadastro atualizado é sinônimo de aumento da conta de esgoto. A Odebrecht sabe disso e essa é uma forma de aumentar seus lucros, sacrificando ainda mais seus clientes. Exemplo, um imóvel que sofreu uma ampliação em seu tamanho tem um peso maior na cobrança. Aquele que aumentou o número de pessoas na casa, da mesma forma, aquele cidadão que criou um salão de corte de cabelo em sua casa passará a pagar a tarifa de esgoto comercial, que é mais cara. Veja que é um negócio que assegura a quem opera várias possibilidades de lucro. O contrato, ao longo de sua execução, permite a qualquer momento, em nome do equilíbrio econômico-financeiro da empresa, reajuste tarifário acima da inflação do ano e mais revisão tarifária extraordinária, caso seja necessário. Tarifa diferenciada de outras cidades é outra possibilidade que o contrato permite ao longo do seu cumprimento, e nesse caso o valor será para cima. A Lei Municipal 5.729 de 2009, que autorizou a realização de convênios de cooperação e celebração de contratos de programa com a Saneago, prevê em seu artigo número 12, as revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação do serviço e das tarifas praticadas e poderão ser: 1. Periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado. Número 2, extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador de serviço, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 1º. As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pela entidade reguladora, com anuência prévia do município, da Saneago e dos usuários, nos termos da legislação aplicável. Parágrafo 2º. A consulta aos usuários do serviço deverá ser realizada através de audiência pública. Parágrafo 3º. Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidades do serviço, tudo com a devida justificativa. Parágrafo 4º. Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base nos indicadores de outras empresas do setor. Todos os reajustes tarifários descumpriram todos os itens do artigo 12 da lei que autorizou a subdelegação. Preste atenção. Número 3, proposta de fiscalização. Outro ponto de discussão é a proposta de uma emenda da lei municipal dando poderes à Câmara Municipal. Poder de fiscalização é algo que não se pode perder de vista. Hoje, essa possibilidade inexiste. Não foi criada a agência reguladora municipal, previsto no artigo 3º da referida lei. Fica o chefe do Poder Executivo, enquanto não criado o órgão local de regulação, autorizado a firmar convênio, vista a delegar à Secretaria de Estado da cidade de Goiás e à Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos, a AGR, a regulação dos serviços públicos delegados de abastecimento de água e de esgoto sanitário. A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos, AGR, não fiscaliza, haja vista que autorizou todos os aumentos pesados mencionados acima. 4. Criação da agência de atendimento. A Odebrecht necessita de criar, com urgência, uma agência de atendimento aos usuários de Rio Verde, pois o sistema de 0800 não consegue resolver todos os problemas. Haja visto o congestionamento nas linhas, pois atende todo o estado. Isso cria distanciamento da população que paga caro e não tem onde reclamar. O saneamento tem o 0800,
A Saneago tem o 0800, tem atendimento presencial na empresa e no VaptVult. É o mínimo que se precisa. 5. Sobre o contrato. Nesse sentido, é necessário buscar alternativas a exigir o cumprimento ou a quebra deste contrato. Haja vista que os investimentos onerosos que a empresa afirmou que irá executar depende de aprovação dos órgãos financeiros, a crise de credibilidade escancarada que a empresa está passando e a intervenção da Justiça traz sério risco em nulidade do mesmo. Tendo em vista que a delegação e a subdelegação do serviço de saneamento básico são serviços imprescindíveis para a comunidade, há necessidade de um acompanhamento por parte dos órgãos envolvidos, visando o bem comum. Há também a necessidade da explicação da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos sobre a execução dos serviços pactuados nos contratos. Diante do exposto, para dar prosseguimento nos nossos trabalhos, estamos enviando o requerimento ao Poder Público solicitando a documentação e providências. Lúcia Helena Batista e Turival Nascimento. Peço a palavra, presidente. Palavra está com a vereadora Lúcia Helena Batista. Senhora presidente, nós iremos passar uma cópia, né, pedir até a mesa para cada vereador. É um assunto muito sério, ao contrário do que nós supunhamos no início, afirmávamos, realmente existem muitas contradições entre a lei e a concessão, a subdelegação. Hoje nós já temos mais ciência, mais firmeza do que nós podemos dizer. Na verdade, o que nós temos que procurar explicações é junto à GR. Nós não temos de maneira nenhuma que procurar junto à Odebrecht, porque a lei da subdelegação foi cedida para a Saneago, né? Que, por sua vez, passou para a agência reguladora, que é o órgão que faz a fiscalização da Saneago. Mas 2 pontos importantes chamam a atenção na lei. Em primeiro lugar, é um artigo 5º, presidente, que diz assim, que até que o poder público crie a agência reguladora municipal, a fiscalização seria por conta da GR. E no contrato da subdelegação já passou a ser uma verdade absoluta. Não é verdade. O contrato de subdelegação da Saneago com a Odebrecht fere o que foi autorizado por essa Casa de Lei para a Saneago. Então, isso são pontos de discussão. Outro que chamou a atenção, que existe uma legislação federal que é também aceita e trouxe para a regulação estadual e que está previsto na lei. Qualquer reajuste tarifário do saneamento e da água tem que primeiro passar para a anuência, depois de todos os estudos, né, do impacto do financeiro, do desequilíbrio econômico, tem que ter a anuência do prefeito e passar pelo usuário, tem que ter a permissão e avaliação do usuário através de uma audiência pública, senhor presidente. Isso nunca aconteceu. Veja só quantas vezes essa tarifa foi reajustada e não passou, nós nunca tivemos uma audiência pública para dizer por que é que tem que ser reajustado. E da maneira que foi, nós não vamos nem discutir o mérito do contrato feito entre a Saneago e a Odebrecht, porque foi uma concessão de cartas marcadas, de favorecimento. Nós não vamos mais entrar no mérito da concessão da Saneago para a Odebrecht. Nós vamos entrar no mérito da lei que autorizou a subdelegação para a Saneago. É aqui que nós vamos. Se alguém foi além daquilo permitido, foi a Saneago. Cabe a ela agora resolver o problema. Nós vamos sim até o final exigir que se cumpra o que foi aprovado em lei quando da subdelegação para a Saneago. Então, mediante isso, presidente, nós estamos enviando um requerimento
Os vereadores da Câmara Municipal, que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência que seja oficiado a título de convocação o presidente da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviço Público, AGR, o senhor Ridoval Darcy Chiarelotto, para que o mesmo compareça nesse plenário no prazo máximo de 30 dias e apresente aos pares da casa e demais pessoas presentes a transparência dos recursos arrecadados, agregados ao serviço prestado em nosso município, aplicação desses recursos, conforme a Lei Municipal 5.729/2009, bem como a justificativa pelo reajuste tarifário, o cronograma de execução de obras e benfeitoria, desde a data da assinatura do contrato até a presente data. Em sequência, senhora presidente, o requerimento 272 assina Iturival Nascimento, a Lúcia Batista. Eu quero dizer que teve o aval de todos os vereadores, nós assinamos, que foi a comissão, né, que estavam levantando e fazendo o estudo, mas nós sabemos da participação de todos e que esse é um trabalho desta legislatura. Requerimento 272. Os vereadores que abaixo subscrevem, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao excelente. E pedir novamente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Juraci Antônio Martins. Baturé. Vou continuar aí. Juraci Martins de Oliveira, solicitando a criação da Agência Reguladora Municipal para a regulação do serviço público delegado de abastecimento de água. Pela ordem. E 3. 273. Requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao excelentíssimo senhor João Mário Vieira de Paula e Silva, Procuradoria-Geral do município de Rio Verde, solicitando cópia do contrato e anexo do Programa de Prestação e Exploração de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário, contrato firmado entre o município de Rio Verde e o saneamento de... Eu quero informar que acabou seu tempo, vereadora. Acabou de ser informado. Também vou aproveitar Pela ordem, eu estava com 5 minutos pela palavra. É Esgotou. porque aí tem que descontar o tempo, que não funcionou o microfone. Esgotou. Você já falou. Pela ordem. Pela ordem, a vereadora Lúcia, para concluir o trabalho. De Vossa Excelência, o envio de ofício ao excelentíssimo senhor Rubens Leão Lemos Barroso, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, solicitando a cópia do Plano Municipal de Saneamento Básico, nos termos do artigo 5º da Lei 5.729/2009, contendo as metas e prazos do serviço, com revisão a cada 4 anos, que serão realizados concomitantemente com o contrato. Obrigado, senhor. Eu quero pedir que conste em ata, companheiro ilustre, pessoas que nós temos muito carinho, que é o Antônio Coutinho e a sua esposa Cleide, que conste em ata, como pessoas ilustres, sempre bem-vinda na nossa casa. Pela ordem. Peço palavra. Pela ordem. Pela ordem, Antônio Baturé. Senhor presidente, pedir pela ordem para apresentar requerimento. Requerimento. Requerimento número 254/2015. Ser dito, senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. O vereador abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e as demais formalidades, vem requerer de Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário de Ação Urbana, Antônio Roseni Gomes Barbosa, solicitando algumas melhorias para a nossa cidade. O espelho d'água
sendo local de muita movimentação, solicito a construção de sanitários, sendo um masculino e um feminino, uma guarita para a guarnição do guarda, para maior segurança, e mais iluminação naquela região, dentro do espelho d'água. É só isso. Sala de sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, vereador do PSD, Zé Antônio. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Peço a palavra. Pela ordem, vereador Leonardo. Senhor presidente, cumprimentar a senhora, cumprimentar todos os pares da casa, que consta em ata a presença dos nossos amigos aí, Sebastião, Murilo, Wesley, Cauê, Pedro Henrique, José Carlos, Bosco, que nos prestigiam aqui nessa noite. Senhor presidente, na oportunidade também me inscrever em assuntos parlamentares. Será anotado. Peço a palavra. Palavra com o vereador Leilton Ribeiro. Senhor presidente, pedir a palavra para a apresentação de requerimento. Requerimento número 235. Requer de Vossa Excelência um vídeo de ofício ao secretário municipal de infraestrutura, Luiz Carlos Sabino, solicitando calçada na rua RC13, entre as ruas Bebê Borges, bairro Canaã, e da Rua das Rosas, bairro Lindofina. Requerimento número 269. Requer de Vossa Excelência que envie o ofício ao secretário municipal de saúde, Dr. Danilo Marcos Borges, solicitando a contratação de médicos endocrinologistas para a rede municipal. Com isso, atendendo a todas as necessidades da população. Nesse termo, peço deferimento. Assinado todos dois pelo vereador Leilton do PSB. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lucilena Batista. Senhor presidente, hoje à tarde veio a notícia que o comando da Polícia Militar teria sido transferido de Rio Verde. Estranho o fato que eu sou do Conselho de Segurança, nada foi notificado, né? Nós ficamos sabendo, parece que imediatamente, já tomou posse hoje. Eu entendo que os segmentos, né, das autoridades, pelo menos por parte do governo do Estado, deveria ter um pouquinho mais de consideração com essa Casa de Lei. Até está notificando, né? E o próprio prefeito, parece que nem está na cidade, né? O prefeito viajou, quando ele voltar, já trocaram o comandante. Espero que, às vezes, numa viagem dessa, quando ele volta, as mulheres já assumiram também a prefeitura, né? Então, assim, causou um pouco de espanto, ninguém se sabe nem o motivo. E, no momento, eu quero cumprimentar os fiscais de tributo que estão aqui, parabéns, estão aí de prontidão e de vigília, né? E tem que ser mesmo, porque, de repente, às vezes, pode até entrar em pauta o projeto de lei que prejudica esses fiscais. Pela ordem. Pela ordem, vereador Manuel. Presidente, agora cumprimentar a mesa, os nobres colegas, os internautas, a imprensa e o público que nos assiste. Dizer a nobre colega... Dizer a nobre colega, presidente, que não foi só essa casa que não foi avisada da troca do comando, não. Foi a cidade de Rio Verde. A imprensa não sabe, o cidadão não sabe, a Casa Legislativa não sabe, simplesmente trocaram o comando. Isso não sabemos por que cargas d'água, mas com certeza o motivo virá à tona aí, com toda certeza. A gente temos exemplo aí da última reunião que aconteceu com o comando aqui nessa casa, né? Pelo tratamento, a senhora viu que realmente o comando seria trocado. Isso aí qualquer um sabia. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Lucilena Batista. Senhor presidente, a gente entende que a troca, isso é natural. O que não pode é ser sem aviso, né? Porque sempre costuma convidar e ter aquelas homenagens, a troca de comando. Entendo que isso, em qualquer maneira, o servidor tem que ser respeitado, né? Então, sai assim à tarde, vem o outro e toma posse. E isso causa, assim, um certo desconforto na cidade, mesmo porque a cidade nossa é lida em violência. Isso não fica bem. Palavra. A palavra com o vereador Celso. Presidente, está também comentando, senhor presidente, em relação à questão do relatório, elaborado, né, e lido pelo vereador Iturival, né, juntamente com a vereadora Lúcia Batista,
Entendo eu, senhora presidenta, que esse estudo ele foi importante, ele foi fundamental para que possa aparar algumas dúvidas, né, algumas divergências e algumas possíveis aberrações que possam estar ocorrendo em relação a todas essas transações. A lei, senhora presidente, ela fala que no parágrafo 1º, do artigo 12, né, onde fala que as revisões tarifárias terão nas suas pautas definidas pela entidade reguladora, com anuência prévia do município, da Saneago, né, e dos usuários nos termos da legislação aplicável. E fala que a consulta realmente ela deve ser feita conforme já relatado. Pela ordem, vereador Celso, para que conclua. Por causa que eu acho que o tempo também não foi gasto, não, vereador, por causa que está em fase de experimento ainda. Então, senhora presidenta, para poder realmente até não houve aí às vezes, né, audiência pública para que pudesse estar assim discutindo essas questões tarifárias. Agora, te convido também que o convênio do município com a agência reguladora, com a GR, ele foi criado, né, e aqui fala que para assegurar o direito, né, à fiscalização da execução do convênio, o município e a GR indicarão até 30 dias da celebração deste instrumento os seus respectivos órgãos, unidade, responsáveis, né, pelo devido acompanhamento. Então, eu acredito que esse relatório, sem sombra de dúvida, ele poderá, aqui quero, através desse convênio aqui, eu acho que isentar aqui o governo desta responsabilidade, né, mas o relatório ele é embasado e com certeza. Ótimo, presidente. Pela ordem, Turival. Senhor presidente, nobres, só para efeito de explicação, o relatório apresentado, que está assinado, é um relatório da comissão e de todos os pares que estiveram junto conosco nesse trabalho. Ele é um trabalho dessa Casa Legislativa, porque hoje não deu tempo de colher as assinaturas dos nobres pares, mas é um trabalho que foi envolvido, tem aqueles que acompanharam, como o Manuel Pereira e outros que estiveram junto, a maioria, sabe que esse é um trabalho que não é mérito desse ou daquele, é do conjunto dos colegas, dos pares dessa casa. Por isso, não tem cunho partidário nesse momento, é um trabalho voltado para o interesse da sociedade e estamos buscando uma solução para o problema do contrato. Então, a gente está trazendo uma alternativa para se discutir o bem comum, que é o melhor para a comunidade de Rio Verde. É por isso que eu peço o entendimento e a aprovação dos requerimentos sem cunho político partidário, que ele tem muito mais... Palavra. Nós queremos perguntar aos pares da casa se é objeto de deliberação. LDA? Tem requerimento? Tem? Então, pela ordem, o Fábio. Palavra. A palavra, Fábio Veloso. Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas. Boa noite para o público que nos pela presença. Peço a palavra para a leitura de requerimentos. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao diretor da Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito, senhor Francisco Nunes de Moraes, solicitando do mesmo instalação de semáforo na rua Almiro de Moraes, esquina com a rua Abel Pereira de Castro, pois diariamente ocorre acidentes no local, trazendo transtornos aos moradores e transeuntes. Neste termo, pede aprovação. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 14 dias do mês de setembro de 2015, Fábio Veloso, vereador PMDB. Requerimento 256/2015. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás. O vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando operação tapa-buracos na Rua Cristal, Parque Bandeirantes, em atenção especial onde liga a Rua Topázio, tendo em vista a quantidade de buracos que tem prejudicado o tráfego de veículos no local.
Nesses termos, pede aprovação. Sala das Sessões da Câmara de Rio Verde, aos 14 dias do mês de setembro de 2015, Fábio Veloso, vereador do PMDB. Requerimento 257/2015. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando a operação de tapa-buracos na rua Pascoal Moreira, Parque Bandeirantes, pois a grande quantidade de buracos tem prejudicado os veículos que ali trafegam. Nesses termos, pede aprovação. Sala de Sessões da Câmara de Rio Verde, aos 14 dias do mês de setembro de 2015, Fábio Veloso, vereador do PMDB. Requerimento número 258/2015. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando o recapeamento da rua 12A, Jardim América, tendo em vista a quantidade de buracos que vem ocasionando transtornos às pessoas que trafegam pela rua. Nesses termos, pede aprovação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 14 dias do mês de setembro de 2015, Fábio Veloso, vereador do PMDB. Requerimento 259/2015. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. O vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Sabino, solicitando recapeamento da rua Oronzimbo Veloso de Godói, Jardim América, tendo em vista a situação da rua esburacada, atrapalhando o tráfego dos veículos no local. Nesses termos, pede aprovação. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 14 dias do mês de setembro de 2015, vereador Fábio Veloso, PMDB. Requerimento número 260/2015. O vereador que Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás. O vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio ao secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando a construção de mais passarelas no córrego Barrinha, para a passagem dos demais pedestres. Nesse termo, pede aprovação. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 14 dias do mês de setembro de 2015, Fábio Veloso, vereador do PMDB. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao diretor da Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito, senhor Francisco Nunes de Moraes, solicitando do mesmo sinalização e mudança do trânsito da Avenida José Walter, na primeira rotatória do bairro Interlagos, pois há grande fluxo de veículos no local e falta de sinalização, tendo ocasionado muitos transtornos. Nesse termo, pede aprovação. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 14 dias do mês de setembro de 2015, Fábio Veloso, vereador do PMDB. Requerimento número 262/2015. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. O vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando o recapeamento da rua 14, Jardim Goiás, pois as péssimas condições da rua estão causando transtorno aos que ali transitam. Nesse termo, pede aprovação. Sala de Sessões da Câmara Municipal, aos 14 dias do mês de setembro de 2015, Fábio Veloso, vereador do PMDB. Requerimento número 263/2015. Excelentíssimo Senhora Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Vou dar pela ordem para o senhor encerrar. O recapeamento Rua Sul Goiana, Vila Mutirão, até o Instituto Federal Goiano, devido a grande fluxo de veículos de grande e pequeno porte no local, onde os buracos estão trazendo transtornos aos transeuntes e moradores. Nesse termo, pede aprovação. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 14 dias do mês de setembro de 2015, Fábio Veloso, vereador do PMDB. E o último, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio ao secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento, senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando com urgência o recapeamento da Rua 2, Parque Solar do Agreste A, Parque dos Buritis, pois há grande fluxo de veículos no local e os buracos estão trazendo transtorno para os transeuntes e moradores. Obrigado. Pela ordem. Pela ordem, doutor Oduvaldo. Senhora Presidente, eu estou observando aqui,
Eu tenho 9 segundos para falar, 6. Acho que eu não vou nem conseguir falar, vou ter que pedir pela ordem de novo. Mas a gente vai ter que precisar fazer uma alteração, cortou. Pela ordem. Nós vamos precisar fazer uma alteração no regimento, porque, assim, requerimento não ser atendido, a gente já estava acostumado aí há 6 anos. Mas agora o vereador não poder nem ler o requerimento, aí ficou um absurdo. O vereador tem que ler o requerimento numa velocidade que ninguém entende o que ele está falando. Então não tem sentido fazer requerimento, mas ele não pode nem ser lido. O vereador já não está podendo fazer mais nada. Nem ler requerimento, aí está enrolado. Muito obrigado. Será anotada a sua observação. Muito obrigada. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Lucielena. Senhor presidente, eu quero reafirmar até e parabenizar o vereador pela observação. Veja que nós tínhamos hoje uma matéria de interesse, justamente o parecer, e nós tínhamos também que apresentar os requerimentos para trazer para essa Casa de Lei, né? Porque sem ele nós não podemos dar prosseguimento. E hoje foi tomado, foi preciso, de repente, no tempo já não deu mais, foi preciso até de atropelar. Eu entendo que é uma matéria de interesse, é de responsabilidade, porque se partiu dessa Casa de Lei que nós estudássemos o contrato e a subdelegação, nós temos que fazer com seriedade e voltar para a população. Eu entendo mesmo que nós temos que mexer no regimento, né, para adequar. Eu entendo que nós estamos no início, mas as adequações se fazem necessárias. Obrigada. Será anotada a sua observação. Consulta o plenário se as matérias adentradas são consideradas objetos de deliberação. Projeto 66, 67, 68 com anexos. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão e os contrários que manifestem-se colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Passo à comissão. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, só observação. Hoje eu vejo que nós estão faltando 5 vereadores. A vereadora Maria José, o Manuel já disse que ela está, né, na igreja São Vicente de Paula. Mas os outros vereadores, será que todos foram para a filiação do PP, para ver o prefeito assinar? E um fato que chamou atenção, eu observando aqui. Na verdade, a única vereadora do PP está aqui, né? E os outros foram prestigiar. São coisas assim que, né, que causa um pouco a gente assusta. De repente eu olhei e eu achei que ela não tivesse. Mas se eles... Encaminho parecer Pela ordem, presidente. Para a Comissão de Finanças e Justiça. Cadê? Só falar. Okay. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Onde está o Baturé? Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu passo para a Comissão de Finanças e Justiça. Encaminho a mesa. Projeto de lei 66, 67, 68 com anexos. Pela ordem, a vereadora Eliene Medeiros. Ô, nobre colega, eu não fui convidada para ir, nem sabia que ia ter filiação lá. Se eles tivessem me convidado, às vezes até teria ido com eles, né? Pela ordem. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, na verdade, a vereadora Eliane Medeiros está sendo um pouco ponderada, mas como aí uma expectativa grande do prefeito está filiando na noite de hoje, nessa tarde de hoje, ao PP, ela ficou aqui nesta casa representando aqui a sigla e, obviamente, o mais novo filiado, né, do PP, o prefeito Dr. Juraci Martins. Pela ordem. Pela ordem. Pelo andamento dos trabalhos, vou dar a última pela ordem e vou entrar em assuntos parlamentares. Pela ordem, vereador Manuel. Agora sim. Presidente, pedi pela ordem porque, primeiro, para fazer um agradecimento. No último dia 12, presidente, foi o dia de filiação do PSDB, lá na antiga Câmara Municipal, no auditório Kleber Reis, e foi um sucesso, show de bola. Contamos lá com a presença do Afrene Gonçalves, que é presidente regional do PSDB, a Leda Borges, que é presidente do PSDB Mulher, e lá nós recebemos mais de 100 filiados, inclusive um ex-tucano volta para o ninho, um bom filho a casa torna, Wagner Guimarães,
filia-se novamente ao PSDB, juntamente com sua esposa Dalva, e já deixamos o convite aberto para o Paulo Henrique Guimarães filiar-se ao PSDB. Mas o que me estranha, presidente, é que a Eliene, vereadora do PP, faz parte da comissão provisória. São 4 pessoas que fazem parte da comissão provisória, já foi divulgado no rádio. Pela hora, presidente. Assuntos parlamentares, vereadora Lúcia tem 10 minutos. Oi. Boa noite ao público presente, aos internautas, à imprensa. Senhora presidente, nobres edis, eu tenho visto que a população tem cobrado postura nossa enquanto parlamentar e é necessário esclarecer para a população a função do vereador. A nossa função é legislar, é fiscalizar, é defender, é discutir projetos, ver o interesse da população. E quando não tiver atendido, nós temos que levar ao conhecimento do Ministério Público, do TCM, é isso que diz a legislação. Mas eu vejo pela imprensa que nós somos cobrados de maneira como se nós fôssemos o administrador, se nós fôssemos o dono da caneta. E nós sabemos que o dono da caneta, quem administra, é o prefeito. É ele que faz, que deixa, ou faz ou deixa de fazer, Veja só, hoje adentrou nessa Casa de Lei a lei orçamentária de 2015. A expectativa de arrecadação é de 613 milhões. 613 milhões. A expectativa de arrecadação de 2014, 540 milhões, e vai passar. Então, veja, a média da arrecadação do município vai fechar o ano em torno de 55 milhões. É preciso discutir, e esses dados estão no portal. Portal esse que o mês passado eu denunciei e continuo denunciando. Se todos os dias nós tirarmos o dado do portal, cada dia ele apresenta um dado diferente. Agora, o portal, ele é em tempo real, o portal de transparência. Como é que se altera uma arrecadação que já entrou, Então, eu entendo que tem que ter um pouco mais de cuidado sobre... É por isso que cai na descredibilidade os dados que são colocados. E isso é improbidade. Isso não vai bem para a administração. E sobre isso eu pergunto, e onde está esse controle interno, a Secretaria de Administração, que não acompanha? Afinal de contas, recebe para isso, é para isso que eles existem, É preciso que tenha um pouco mais de responsabilidade, cuide melhor das finanças. Mesmo porque, olha, o TCM já recomendou que o controle interno seja ocupado por um servidor efetivo. E o município insiste em descumprir, Veja só, eu tenho visto e gostaria de perguntar aos pares da casa, a prefeitura parece que está dando sinal de falência. Sobre nova direção, fechado para balanço. O final da semana passada, eu fui à prefeitura, em todas as portas, não tinha prefeito, secretário do prefeito, procurador-geral, secretário de administração, controle interno e mais outros.
Então, eu não sei como é que todos combinaram de tirar férias no mesmo momento e a população. Enquanto isso, gente, olha, por um decreto do prefeito, foi suspenso hora extra e o trabalho noturno. Veja só, se nós já sofremos com a violência, imagina agora sem fiscalização, sem vigia, né? É preciso que nós tomamos consciência e que a gente faça essa cobrança, né? E até gostaria de pedir ao líder de governo que trouxesse para nós amanhã, porque que é que todos tiraram férias coletivas no mesmo momento, né? Porque a insegurança paira na cidade e agora nós já não temos mais também a fiscalização, nem à noite, nem sábado e nem domingo. Os guardas concursados também não estão mais dormindo, porque não tem hora extra. A cultura também foram dispensados todos Bolsa Cultura. Gente, até a banda, dessa vez, teve corte. Agora, o que faz uma administração fazer um corte tão drástico desse, sem contrapartida, numa reforma administrativa que se previa enxugar, disse que ia trazer os ministérios, a secretaria de 17 para 15, em contrapartida, criou mais 2 extraordinárias, mais a controladoria com status de secretaria, mais o controle interno. Quer dizer, resumindo, aquilo que diz que reduziu para 15, não é verdade. Voltou, aumentou, foi para 20. Então, quando se tem um corte, a primeira coisa que a gente corta é aquilo que está em excesso. Corta-se assessores, corta contrato, e não é o que nós temos visto, né? Veja só, e aumentou a arrecadação do município. Veja enquanto. Olha, para adequar esse equilíbrio financeiro, o que o prefeito fez? Aumentou impostos. Quais os impostos? A área verde é uma fonte nova de arrecadação, sem discutir com a população. Nós tivemos o reajuste de IPTU, o ano passado e esse ano também, alguns em 300%, 400%. Agora, houve outro aumento da taxa de iluminação e a população não sabe. Eu olhei, a minha foi em 100%. A população não sabe. Isso não é administração. Cadê a transparência? Onde é que está discutindo com a população? Onde está a audiência pública, né? Em contrapartida, as creches continuam inacabadas. O materno infantil a passos lentos, viu? Não sei se o prefeito termina com o mandato dele. A reforma das escolas, que foi anunciado, soltaram fogos. Selva Campos do mesmo jeito, Líbia Vidal do mesmo jeito, da Fazenda do mesmo jeito, né? O Vale do Rio Doce, o Areno. Falta recurso para a saúde e para a educação e para pagar servidor efetivo, que agora tem sofrido a perseguição, o servidor efetivo, que eu nunca vi. Agora, gente, olha, se não tem dinheiro para pagar guardas, se não tem para pagar hora extra, em contrapartida, o município tem um contrato, eu diria, perto, milionário com a Prudência e Vigilância. Essa firma é de senador Canedo. Aliás, eu não conheço ninguém de senador Canedo. O valor do contrato são 3.293.000, já pagou 2.255.000, e lá diz que o objeto é a prestação de serviço de vigilância patrimonial desarmada, diurna e noturna, de forma contínua nas instalações de prédio público. Gente, não é verdade. Não existe guarda diurno nem noturno nas escolas municipais. E já pagaram mais de 500 mil. Não é verdade. Encontre nas instituições. Os servidores efetivos são tirados, mas para pagar esses contratos milionários existe, como o da comunicação, como o da Egos Assessoria, que as contas do prefeito estão tudo rejeitadas. E paga. E a determinação do próprio TCM é que cria essa contabilidade por servidores efetivos. Por que esse governo não gosta de servidores efetivos? Faz sempre questão de ser um assessor. É porque concorda com tudo? Será que é por isso? Isso pode ser qualquer coisa menos administração. Olha, gente, é preciso que essa Casa de Lei, que a gente ocupe a nossa função e que a gente faça uma auditoria nos contratos milionários da prefeitura.
É ali que está o buraco. Não é com o servidor, não. Não é o servidor que está causando desequilíbrio, não. E são muitos. Eu irei relacionar, irei dar publicidade em todos esses contratos milionários que mantém com a prefeitura e que a gente não vê essa prestação de serviço, né? Agora, veja só, com tudo isso, a preocupação do prefeito agora é mudar de partido e saber quem é que ele vai apoiar. Olha, a eleição é o ano que vem. Vem cuidar da casa. Vem cuidar da casa que as coisas não estão boas. As contas estão rejeitadas, chegou o balanço aqui com ressalva, o balanço de 2014 está aí, ele está com problema do balanço de 2012, sem contar que as contas do fundo do município, da saúde, da educação, sabe, do Fundeb, todas estão rejeitadas no TCM. É preciso um pouco mais de zelo com a coisa pública, né? Então, diante do exposto, a população espera que essa Casa de Lei cumpra a sua função, que é de fiscalizar e ajudar a administração, a gerir o quê? Os recursos que são público. Público é do povo, são impostos que nós pagamos, né? Então, é por isso que nós temos que saber a real situação financeira da administração. Eu conto com os pares da casa, pode ter certeza que eu não vou passar o tempo, mas eu quero chamar a atenção e dizer, eu entendo que a nossa função é essa, é alertar o prefeito, porque se ele não sabe, vamos dar uma olhada nos contratos milionários da prefeitura, né? Porque Celso Moraes tem 10 minutos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Lucilena. Senhora presidente, até que consertasse o microfone, eu entendo que eu devo uma satisfação aqui, porque todo mundo esperava, por causa da Comissão Especial de Investigação das Casas. Mas eu quero de público aqui dizer... Questão de ordem, Manuel Pereira. A senhora abriu assuntos parlamentares, aí pode, pela ordem? Não pode. A mesa já vai corrigir. Muito obrigada. Nesse momento, eu não posso conceder pela ordem. Ainda bem que nós temos gente muito atenta para nos corrigir. Eu agradeço. 10 minutos, vereador Celso. Quero cumprimentar aqui Vossa Excelência, senhora presidenta, assim cumprimentando todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa que aqui se faz presente, o público que aqui nos honra nesta noite de hoje, aos internautas, e fazer aqui, senhora presidenta, nesta oportunidade, algumas considerações com bastante tranquilidade. Nós tivemos aí a oportunidade de ver a nobre vereadora Lúcia Batista, né, fazer uso da tribuna, onde ela fez alguns relatos, dos quais nós temos nosso ponto de vista e também discordamos. Eu gostaria de começar, senhora presidenta, dizendo que Rio Verde tem prefeito, não é prefeita, né? Que o prefeito de Rio Verde
homem arrojado, de punho forte, de punho firme, prefeito Dr. Juraci Martins, esse que tem aí feito uma administração vultosa no nosso município de Rio Verde, deixando sua marca aí já nesse período que ele está à frente do município de uma forma bastante positiva, de uma forma bastante significativa e de forma muito positiva, registrada na história do nosso município. As dificuldades, senhora presidenta, ela está aí, né, se aberrando pelo mundo afora, pelo nosso país, pelo nosso estado, e o nosso município não é diferente. Mas, mesmo assim, apesar de todas essas dificuldades, apesar da crise que aí está instalada, o município de Rio Verde, através da gestão firme, forte, do prefeito Juraci Martins, tem conseguido se superar, tem conseguido estar caminhando. Não tem sido fácil. É óbvio que todos nós tenhamos que ter a humildade de reconhecer a dificuldade e a crise que aí está. Mas com tudo isso, o prefeito, obviamente, tem que tomar algumas medidas, tem que fazer alguns ajustes. E mesmo assim, o prefeito está trabalhando, o prefeito está realizando, o prefeito está fazendo, o prefeito está entregando obras no nosso município. É público e notório que às vezes pode ser que ocorra que algumas obras possam ser que esteja de uma forma ou de outra sendo penalizada por esse ou por aquele motivo, ou até mesmo por causa da crise. Mas há de convir que está sendo feito. As ações do governo, elas estão acontecendo apesar de tudo isso. Isso é inegável. Quero, senhor presidente, aqui também falar, né, quando a nobre vereadora Lúcia Batista, da qual nós temos o maior respeito, né, quando ela fala que a prefeitura entrou em falência, né, que está fechada para balanço, nada disso, senhor presidente, é o contrário. Apesar de tudo isso, a prefeitura ela está ativa, né, seus secretários, juntamente com o prefeito... Questão de ordem, Vossa Excelência. Só um minutinho, líder. Eu pedi para o presidente fazer a confirmação do quórum. É lamentável pedir isso, mas eu gostaria de pedir que a presidente da casa fizesse a confirmação do quórum, presidente. A sessão está suspensa por falta de quórum. Agora não sei quantos minutos ele ficou. Contou? Sessão reaberta. Continuando, senhora presidenta. Então, essa questão de falência, de fechado para balanço, isso não é verdade. Muito pelo contrário. O governo ele está ativo, com todo o seu corpo, né, de secretariado, trabalhando e, obviamente, estão correndo atrás para poder canalizar recursos, para poder canalizar benefícios para a nossa cidade de Rio Verde, e isso é o que tem sido feito. Eu quero aqui fazer esse esclarecimento para a nova vereadora, a colega Lúcia Batista, que com certeza, quando Vossa Excelência procurou a prefeitura, que porventura não encontrou os secretários das pastas que Vossa Excelência fez, eu não tenho dúvida que eles estavam a trabalho do nosso município, buscando recursos, tentando viabilizar a nossa administração, com todas essas dificuldades que aí está. E o prefeito não é diferente. O prefeito tem andado, tem viajado, ido a Brasília constantemente, a Goiânia, a São Paulo, está aí ativamente batalhando para poder trazer os benefícios para a nossa cidade de Rio Verde. Então, quero informar a Vossa Excelência que se porventura essas idas de Vossa Excelência lá e não ter encontrado,
esses secretários dessas respectivas pastas. Com certeza o motivo é pelo fato de eles terem se deslocado para poder canalizar recursos para a nossa cidade, para trazer benefícios para nós. A questão do corte, né, quando Vossa Excelência fala aí, né, de orçamentos volumosos, né, 600 milhões em 2015, expectativa, né, 500 milhões em 2014. Nós trabalhamos com a expectativa, o orçamento ele é uma expectativa, né, onde pode ir para mais e pode ir para menos. E a arrecadação do município, quando é colocado que ela girou aí na ordem de 55 milhões, eu não quero, às vezes, nem trabalhar com a hipótese que ela possa ter caído, ou que ela possa ter se elevado. Mas é uma estimativa que nós trabalhamos dentro dessa ordem. E acredito eu que, porventura, alguns números que Vossa Excelência tem tirado do portal da Transparências, pode ser que, às vezes, pode ter acontecido algum erro, pode ter acontecido algum equívoco. Porque, dificilmente, o controle interno, a Secretaria de Administração, o próprio governo, colocaria informações errôneas, porque estaria respondendo por isso, porque o TCM ele é vigilante e jamais eles faria isso. Então, queiro eu acreditar que possa ter sido um equívoco em relação a essas informações desses dados. E as horas extras que aqui foi falado, que foi cortado, em relação à questão, né, dos fiscais, principalmente, eu gostaria de lembrar que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: nós estamos passando também por dificuldade, e há necessidade de fazer algumas adequações, e o que se foi feito foi fazer com que os fiscais se adequassem à sua realidade de trabalho, e assim tirando as horas extras. Para quê? Para que não pudesse haver necessidade de demissão, uma tentativa que o governo está fazendo para poder ver se consegue superar essa crise sem haver demissão. Então, na verdade, nada mais o que está acontecendo é isso. O governo adequou seus fiscais à sua realidade, tirando-se as horas extras, e às vezes, lamentavelmente, um ou outro não está querendo trabalhar. Mas está dentro da lei, está real. E só encerrando aqui, senhora presidenta, um aumento dos impostos, eu não diria aumento, igual foi relatado aqui, aumento de IPTU. O que houve, na verdade, foi um recadastramento e houve-se uma correção. O reajuste ele foi o reajuste da inflação. Só fez o reajuste que foi colocado em relação a essa questão dos impostos, foi o reajuste da inflação. E a diferença que tem em cima disso foi a adequação que foi feita das correções, distorções que existia. Então não houve esse aumento de imposto aqui relatado por Vossa Excelência. De forma que o nosso tempo já esgotou. Agradeço a todos os pares da casa, agradeço Vossa Excelência, Presidência, por nos considerar esses alguns segundos e para que nós pudéssemos estar assim fazendo este encerramento. Muito obrigado. Vereador Leonardo Fonseca, Questão de ordem. 10 minutos. Questão de ordem. Senhor presidente, eu me perco de todas as maneiras, porque é o seguinte: nós nunca fizemos uma comissão especial de investigação, então não sabe em que momento dizer. Por isso que eu pedi questão de ordem, até para dar publicidade às pessoas que, quando eu usei da tribuna, eu não falei da comissão de investigação das casas do Nilson Veloso. Eu gostaria de informar os pares da casa, à presidência, ao público, aos internautas, que até o momento não foi entregue nenhuma documentação que foi solicitada pela comissão e que o prazo será até quarta-feira. Quarta-feira, não chegando aqui essa documentação, eu vou entender que há, por parte do poder público, a negativa de documento público que não respeita essa Casa de Lei pela comissão formada e que eu estaria entrando no Ministério Público Federal e dizendo da negativa da documentação que não chegou até hoje a essa Casa de Lei. Obrigado. Eu quero falar, nobre vereadora, que amanhã ela vá até o procurador, que ele vai lhe orientar, e depois também vai ir em discussão o relatório, em votação e tudo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia Batista. Eu estou falando do pedido de documentação que não chegou nada, nem é relatório. É por isso que não se deu andamento nenhum
né, nos trabalhos da Comissão Especial de Investigação, porque nada foi enviado para essa Casa de Lei. Está anotada a sua observação. Tem que mudar o regimento mesmo, ó, pela ordem, Vossa Excelência. A senhora cedeu pela ordem para ela, agora eu quero também. Vai ter que mudar o regimento. Pedindo com esse respeito, terá até 2. Pois é, Vossa Excelência, porque a senhora já está no Fique à assunto. vontade. Pedir Fique à uma parte. vontade. Ela tem que pedir uma parte no assuntos parlamentares, senão ela volta para a discussão pela ordem. Muito Nós estamos obrigada dentro. por orientar a mesa, senhor. Tem 10 minutos, vereador. Vereador Leonardo Fonseca, 10 minutos de assuntos parlamentares. Primeiramente, cumprimentar a todos, cumprimentar a senhora presidente, Vossa Excelência tem aí conduzido os trabalhos de forma igual nesta casa, cumprimentar a imprensa, cumprimentar com muita satisfação os nobres pares que estão aqui presentes, cumprimentar o público. Senhora presidenta, e dizer que hoje é com muita satisfação que eu retorno a esta casa. Casa onde tive vários momentos felizes, onde contribuí muito para a cidade de Rio Verde, onde afastei para assumir a Secretaria de Habitação e fiquei lá por quase 1 ano e 6 meses. Dizer, senhora presidenta, que nós conduzimos os trabalhos na Secretaria de Habitação o mais claro possível. Os trabalhos foram feitos com competência. Agradeço, senhora presidenta, o prefeito doutor Juraci, que me deu a oportunidade, que me convidou para realizar esses trabalhos. Foi onde nós tivemos aí uma aprovação, tivemos aí uma ascensão no nosso trabalho, o reconhecimento da população, onde nós aí cadastramos mais de 1.000 pessoas no cheque reforma, cheque substituição de placa, 800 escrituras com parceria com o governo do estado foram entregues. Essas escrituras estavam todas travadas em Goiânia. Não medi esforço, junto com o prefeito, junto com nossos deputados, para desenrolar todas as questões, todos os desafios que pegamos à frente da Secretaria de Habitação. Quando passei pela Secretaria, nós recebemos muitas reclamações, muitas denúncias, senhor presidente. Por isso que criamos aí o Disque Denúncia. Tínhamos que fazer alguma coisa para deixar claro todas as denúncias, todas as conversas que foram passadas para a Secretaria. Então, a pedido do prefeito, nós criamos o Disque Denúncia. Todas as denúncias serão passadas para a comissão, senhor presidente. E agradecer também doutor Juraci, por ter me dado essa oportunidade, por ter aí acreditado no meu potencial e deixado eu realizar esse trabalho no qual foi feito. E o trabalho nosso, senhor presidente, continua. Nós estamos aqui nessa casa para trabalhar para a população, continuamos aí trabalhando pela habitação em Rio Verde, através do ICAI, do Instituto de Ciências e Educação e Habitação Social. Continuamos aí fazendo esses levantamentos de déficit habitacional de Rio Verde, atendendo a população mais carente, que realmente necessita. Dizer à população que estou aqui, de cabeça erguida, venho de uma família honesta, que tem serviços prestados em Rio Verde, na região, em toda a nossa região, em cidades vizinhas, que tem um grande trabalho que está sendo feito pela minha pessoa, pela nossa equipe, e esse trabalho vai continuar, senhor presidente. Pode ter certeza, as pessoas que tiveram contato com esse trabalho, as pessoas que foram visitadas,
não pode perder a expectativa da continuidade desse trabalho, senhor presidente. Dizer, estou de consciência limpa, você é um dos vereadores que eu vou mais colaborar aí, com a vereadora Lúcia, presidente da comissão, o vereador Celso, com o vereador Luiz. Estou aí para realmente pôr em panos limpos. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, da minha parte, da minha administração, que fiz com maior clareza. Quando foi aberta a SEI, a vereadora mandou o requerimento, eu já tinha separado a documentação a mandar para ela, e voltei para a Câmara, mas acredito que todas as informações, vereadora, vão ser passadas para a senhora, né? Nós estaremos aí acompanhando, ajudando, porque o meu período na Secretaria de Habitação foi feito por transparência, por seriedade. Agradecer a toda a população, a todos os servidores que estiveram ao meu lado, que trabalharam junto comigo, que dedicaram o seu tempo à população de Rio Verde, que lá foi atendida. Dizer que o trabalho continua, senhor presidente. Agora que o trabalho tem que ser intensificado. Agora que tem que ser intensificado. E no mais, agradecer a todos e muito obrigado. Esgotada a pauta, não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, público em geral, e convoco para a próxima sessão ordinária, dia 15 de setembro de 2015, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, no Palácio Turival Nascimento. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.